Fala, turma do Raio Ômega, tô aqui de volta e hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. Recentemente, Ridley Scott. Sim, Ridley Scott, um cara que eu aprecio demais. Gladiador, enfim, Blade Runner, vários filmes muito legais e que são super aprovados, não só por mim, mas por todo mundo, porque são filmes cultuados. Um baita diretor, né? Recentemente, Ridley Scott falou que filme de super-heróis muito a pegada dele. E lógico, ele fez alguns comentários, inclusive um que eu vou abrir aspas agora para falar exatamente como ele reproduziu o que ele pensa dos filmes de super-heróis. Daí a pergunta: filmes de super-heróis são filmes inteligentes? Sim ou não? Roda a vinheta e a gente volta com o que ele falou. Voltando, e agora, lógico, vamos falar sobre Ridley Scott e essa polêmica envolvendo o filme de super-heróis, porque é aquilo, é complicado falar sobre filme de super-heróis, ainda mais porque eu sou um nerd, confesso, você aí do outro lado tenho certeza também que é nerd, então assim, é bastante complicado defender a causa. Mas eu tenho um argumento interessante e eu quero ver se você concorda comigo ou não. Em primeiro lugar, a gente vai falar aqui sobre o que Ridley Scott realmente pensa sobre filme de super-heróis. Então, vamos lá. Bom, eu vou ler pra vocês, tá? Durante uma conversa com a imprensa via Digital Spy, Ridley Scott criticou o gênero de filmes de super-herói. E aí, presta atenção no que ele disse: filmes de super-herói não são meu tipo de coisa. Até aí tudo bem. É por isso que nunca fiz um. Me chamaram várias vezes, mas não consigo acreditar nessa linha tênue da não realidade dos super-heróis. Eu já fiz esse tipo de filme, ele fala. Blade Runner é como uma história de quadrinhos. Se você pensar nisso, é uma história obscura em um mundo irreal. Até aí tudo bem. Você quase conseguiria colocar o Batman ou Superman naquele mundo, naquela atmosfera, exceto pelo fato de que eu teria uma história muito boa, ao contrário de nenhuma história. Bom, aí é lógico que a gente vai entrar numa tremenda numa polêmica. Ele fala de Batman e Superman, e acho que vocês se lembram muito bem de Batman vs Superman, né? Quando a gente fala de Batman vs Superman, a crítica toda ficou completamente dividida, falando a respeito do filme. Uns odiando e outros amando. Eu fui um dos que, óbvio, defendeu o filme de ponta a ponta. E eu gostei pra caramba do filme. Só que Ridley Scott coloca o gênero super-herói como um gênero aquém da expectativa. E é aí que o bicho pega. Ridley Scott também criticou o cinema de um modo geral. Também tem uma frase dele bem interessante pra gente comentar a respeito. Na frase dele, ele diz: quero continuar fazendo cinema e espero que isso não afete aqueles de nós que querem continuar fazendo filmes inteligentes. Espero que não me afete. Lembrando que Ridley Scott está se preparando para fazer Alien Covenant. E aí é aquilo, a gente entra numa verdadeira sinuca de bico. Filmes de super-heróis são inteligentes? Sim ou não? Vamos bater um papo sobre isso. Falando um pouquinho do que eu tenho, que é uma experiência pequenininha sobre filmes de super-heróis, porque eu nem gosto de fazer crítica de filmes de super-heróis. Mentira, eu adoro fazer críticas de super-heróis e gosto mesmo, gosto demais. Mas filmes de super-heróis são legais, óbvio, porque entretêm as massas. Mas a questão, quando a gente fala de filme inteligente ou não, ela vai muito além disso. Só pra lembrar um pouco, aqueles que conhecem bem de cinema e até mesmo os leigos, o gênero noir foi um gênero completamente rechaçado e marginalizado na época em que surgiu. Então os filmes eram filmes com temáticas, teoricamente não, na prática, filmes com temáticas violentas, onde você tinha mocinho e bandido, mas sempre tinha aquele lance detetivesco, tinha aquela questão envolvendo traição, mulheres fatais, então era sempre essa mesma coisa. Tomou conta de uma época, tomou conta de um período. O filme noir, ele é proveniente da literatura pulp. Então, tanto os livros envolvendo detetives particulares, bandidos, mocinhas, mulheres fatais, etc. Tudo isso vem da literatura, como também as próprias histórias em quadrinhos acabaram aderindo a esse tipo de coisa. Bom, e aí quando a gente fala do filme noir, é interessante a gente, lógico, estabelecer uma relação aí entre as épocas, porque naquela época, lógico, esse tipo de filme era um filme considerado marginalizado. E hoje em dia, algumas pessoas, principalmente as pessoas mais, eu diria, reconhecidas dentro do cinema, não olham para os filmes de super-heróis como filmes de arte. Uma coisa que é bastante peculiar dentro do cinema, porque sempre existiu essa divisão entre o cinema que é indústria e o cinema que é arte. Cinema que é indústria, é óbvio que é aquele cinema onde os filmes são feitos de uma forma bem latente,
enlatada. Enlatada é o que? É padrão e é feito de forma maciça. Então a indústria hollywoodiana, o próprio nome já diz, indústria hollywoodiana, ou seja, que produz vários filmes, milhares de filmes todo ano, ela produz em larga escala. Isso é feito de uma forma recorrente. E quando se fala do cinema arte, o cinema de arte, ele é diferente porque ele tem todo um aspecto voltado à estética, todo um aspecto voltado à própria literatura do cinema de arte, à poesia. Há diferenças, óbvio, por conta da questão envolvendo a linguagem, mas há diferenças também com relação ao cinema de arte e ao cinema industrial, mas ambos dialogam, porque tudo é cinema. E aí, falando de filmes de super-heróis, vamos citar alguns exemplos de filmes bem interessantes. A gente pode citar o próprio Batman vs Superman, falando de Zack Snyder. Zack Snyder, por exemplo, é um cara bastante criticado por todos nós. Ele foi visto como ali um cara completamente excepcional, principalmente por conta das produções de Watchmen e 300. O problema é que viram Zack Snyder e colocaram o título dele de visionário. E aí o bicho pegou. Quando ele foi contratado para uma produção bem maior, envolvendo dois dos maiores ícones da DC, o Superman e o Batman, as expectativas eram muito altas. E óbvio, ele se atrapalhou um pouquinho porque ele quis colocar um monte de referências ali, o que eu particularmente achei sensacional, mas num espaço muito curto, ou até mesmo longo. Todo mundo sabe que tem um DVD com horas extras de filme ali, que quando encaixadas deixam o roteiro um pouco mais coeso. Mas que mesmo assim, no meu ponto de vista, não deixaram de ser relevantes para o filme. Quando falamos de filme de super-heróis, você colocar um filme de super-herói como um filme inteligente ou não é uma questão apenas de opinião. Então, óbvio que os defensores do cinema de arte vão olhar para filmes de super-heróis como filmes marginalizados. Tudo é uma questão de época, mas com o tempo as coisas mudam. Mudam tanto que o próprio Ridley Scott, quando lançou o Blade Runner, foi um tremendo fiasco. Não deu em nada, mas em nada mesmo. Bilheteria, tudo, nada. O filme só ficou conhecido, ganhou o devido respaldo depois de muitos anos. Aí ganhou o título de cult, tanto que pretendem fazer uma continuação e, óbvio, estão produzindo essa continuação. Dessa forma, quando a gente olha pro todo e fala Ridley Scott, o que você tá falando? Pera um pouquinho, já fez filme de super-herói? Já fiz o Blade Runner. Ok, tudo bem. Mas eu não faria um filme de super-herói? Por quê? Você acha que o Blade Runner é o seu super-herói? Tudo bem, tranquilo, sossegado. Agora pegar e olhar pra filme de super-herói com um certo desdém é uma coisa um pouco complicada. Eu discordo de você, apesar de você ser o Ridley Scott. É isso, turma. Então, para falar um pouquinho sobre Ridley Scott e esse lance de filmes de super-heróis são inteligentes ou não, a gente falou só um pouquinho aqui sobre Batman vs Superman. A gente poderia ter falado sobre outros filmes de super-herói. É lógico que a gente tem uma série deles de filmes muito legais, principalmente filmes aí de... como por exemplo filmes da Marvel, que são filmes muito divertidos e que são filmes de certa forma inteligentes. Sim, todo filme tem um grau de inteligência, mas eu acho que é aquilo. Todo filme, em princípio, apesar de ter todo um caráter industrial e entreter, todo filme é cinema. E cinema é arte, independente de ser industrializado ou não. Cinema é arte sempre. Então, nada de diminuir ninguém ou aumentar outras pessoas. O importante é que as pessoas vão às salas de cinemas, curtam e se divirtam, ok? É isso. A gente se fala numa próxima. Curtam o canal, se inscrevam e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa opinião do Ridley Scott, se vocês concordam, discordam e por quê. A gente bate um papo legal sobre isso aqui embaixo nos comentários. Até a próxima, galera! Tchau!